Mas eu me agrado mais na operacional. Na operacional é que eu digo ir pra obra, conversar com o cliente, ir acompanhar uma montagem, acompanhar na produção. Claro, mas tu tá errado e tá na operacional. Tá errado pra quem acha que eu tô errado. Sim. Pra mim, eu acho que eu tô certo porque eu gosto disso. Tudo que foi aquilo me inspira bastante, né? Me inspira no lado positivo e negativo, né? Da questão da resistência das pessoas, enfim. A casa está aberta para todo mundo que queira vir visitar, né? Eu quero conhecer os produtos da Du, da Camino, dos demais multiplicadores. Quero vir aqui só para tomar um café. O barista está aqui com um collab junto com o Nature. Um almoço, uma janta, um happy hour, sentar ali do lado da piscina, né? E simplesmente aproveitar o ambiente. Então, toda essa questão de experiência. Olá, eu sou Juliano Betim e estamos na primeira temporada do podcast Pilares da Casa Design Serra. Conexões que inspiram. E estamos aqui na adega da casa. A adega é essa que recebeu o nome de Sala do Vinho Brasileiro, batizada assim pelo Concevites, que é um dos nossos multiplicadores. E por falar em multiplicador, estou na mesa aqui com 2 representantes de peso dos multiplicadores. Na minha direita aqui, o Diego Gelling da Du. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. E aqui à minha esquerda, na minha frente, Gabriel Tumeleiro, da Camino Pedras. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Agora eu vou ver se o estagiário fez o dever de casa e tem uma apresentação aqui boa de vocês, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar aqui pelo Gabriel, então. Gabriel Tumeleiro é casado com Patrícia Pancotti, Isso aí. pai de Martim, natural de Bento Gonçalves. Gabriel é sócio proprietário da Camino Pedras, uma empresa com raízes familiares, fundada em 1967 Isso aí. pelo seu avô, Domingos Tumeleiro. Muito bem. Com foco na extração e beneficiamento de basalto e pedras ornamentais, a empresa destaca-se pela qualidade, ética e excelência nos relacionamentos. Gabriel assumiu a gestão em 2017, dando continuidade ao legado familiar com inovação e compromisso. Inspirado pelo lema "O que tem que ser feito é inegociável", ele transforma pedras em soluções que unem tradição e modernidade. Exato. Aprovado? Aprovado. O estagiário passou no teste. Só fez a apresentação bonita. Tudo bem. Diego Gelling, natural de Bento Gonçalves, é diretor da Duo Mobile Indústria de Móveis. Fundada em 2010, a empresa iniciou com uma linha de produtos em série, lá em 2014. Isso? Em 2014 migrou para os móveis planejados. Isso aí. Atendendo todo o território nacional, com 2 lojas próprias e atuação corporativa. A Du é reconhecida por sua versatilidade, compromisso com o cliente e exclusividade. Diego se identifica com atividades físicas como o CrossFit e valoriza momentos de lazer com amigos, família e um bom vinho. Nada melhor do que estar numa adega, né, Diego? Melhor se estivesse com vinho em cima. Foi bem, né? Só falta abrir o vinho, né? Guiado pelo lema foco e comprometimento, ele lidera a empresa com visão estratégica e paixão pelo trabalho. É isso aí? É isso aí. Meninos, sejam... Diário tá aprovado. Tá aprovados. Não vamos falar alto, fique só entre nós, porque senão vai querer aumentos. O que o nosso papo é aqui? É para conhecer vocês, né? Apresentar a Casa Design. Nós começamos, para vocês entenderem, nós estamos no episódio 8, né? Então começamos lá no primeiro episódio dessa temporada com a governança da casa, explicando visão, da onde que veio a ideia, juntando várias ideias, conversando com outras pessoas, o que vai ser e como vai ser a casa, né? Que nós fizemos lá atrás quando a casa ainda não estava pronta. E depois começamos a apresentar os multiplicadores, que são as empresas parceiras da casa. E aí a gente está decorrendo em cima disso. Então o intuito, o foco principal aqui é conhecer as empresas e o mais importante, conhecer quem está por trás das empresas. Eu sei que vocês têm sócios, tem outras pessoas que trabalham com vocês, que também fazem parte da cultura, mas aqui então hoje é com vocês, para vocês decorrerem e falar sobre essa questão cultural. E antes de nós entrarmos
nas apresentações das empresas, vamos explicar para o público o que é o conceito de multiplicador, né? Então, para nós conseguir explicar para eles, eu gostaria que vocês falassem o que essa nomenclatura, esse conceito, quando a gente levou para vocês, ó, não vai ser parceiro, não vai ser um sócio da casa, todos nós vamos ser multiplicadores. O que isso quer dizer para vocês, Gabriel? Vamos lá. Pode ser. Então, quando tive o convite ali primeiro, que partiu do Renan e do Carlos da Moderna, eu nem sabia direito o que ia acontecer, né? O que era exatamente essa casa, mas vindo deles eu já falei, tô dentro e vão abraçar, né? Depois, quando surgiu o projeto, foi caminhando um pouco mais, surgiu o termo multiplicadores, a gente começou a entender um pouco mais do que iria se tratar esse projeto, né? Cara, pra mim, ser um multiplicador aqui, eu acho que o mais importante é tu estar no meio de pessoas, né? Que tem os mesmos valores que tu, quanto a produto, quanto a entrega de obra, relacionamento com clientes, e cada um elevar a marca do outro, né? Tá podendo colaborar com o crescimento da empresa do outro, que tem o mesmo pensamento que tu, que quer a qualidade, que quer bom atendimento para o cliente, e tá sendo visto também através desses outros multiplicadores, então, né? Então, para mim, nada mais é do que multiplicar negócios e relacionamentos. Muito bem. Diego, o que é essa? Para mim também, então, foi uma novidade, né? Quando surgiu a oportunidade, né? Acho que foi apresentado até primeiramente para o meu sócio, né? Para o Diogo, né? E ele que trouxe para mim a ideia, né? Então, acho que de imediato a gente pensou, não, vamos entrar, porque eu acho que é uma oportunidade boa para a empresa, né? Como o Gabriel falou, acho que são empresas que equivalem, né, em relação a atendimento, comprometimento, entrega. Então, assim, empresas que valorizam os clientes, né? Então, ser um multiplicador aqui tá dentro, eu acho que tu comentou, não, acho que tem um pouco sim de parceria, porque as empresas vão se abraçar e vão fazer muitas conexões, né? Então, isso para qualquer negócio é interessante, né? Essa troca de ideias, de clientes, de contatos, enfim, acho que para nós também vai ser muito válido estar aqui como multiplicador para a empresa, para as pessoas que estão envolvidas no negócio. Então, acho que é isso, basicamente, né? Para nós, a gente tá o quê? Há 1 ano e 4 meses conversando e já em função da casa, né? Quando a gente começou com a casa, eu ainda estava em Santos, pela Dale Carnegie, e começou as reuniões aqui, então eles faziam as reuniões e eu entrava online. Então, isso tudo até como vocês dois trazem a questão, tipo, não sabia exatamente o que ia ser a casa. É porque realmente lá atrás nem nós sabíamos exatamente como ela ia ser, o que ia ser, né? Porque a Sil tinha uma ideia que era ter uma mostra de móveis, uma mostra de decoração permanente, né? O Renan, o Vasquinho, trouxe uma ideia mais voltada para um collab de empresas, e eu tinha lá desde 2010 para fazer uma loja em formato de mostra permanente. Porque acabamos fazendo isso em Santos com outros parceiros de uma marca que eu trabalhava de planejado. Então, a gente começou a conversar e, tipo, por que não juntar todas essas ideias, né, e fazer uma coisa só? Tipo, eu não preciso escolher se eu vou para a praia ou para o mato, eu posso me organizar para ir para os dois. Exato. Né? E aí, então foi exatamente nesse ponto que a gente rapidamente nas reuniões foi fazendo como se fosse uma análise SWOT aí, vendo os pontos fracos, fortes de cada movimento, e pegamos os pontos fortes deles e agregamos. Precisamos também aqui na Serra de um espaço para eventos? Sim. Para workshop? Sim. Com mais conexão, com relacionamento, com experiência do cliente, do visitante que está na casa. Então, para lembrar, a casa está aberta para todo mundo que queira vir visitar. Eu quero conhecer os produtos da Du, da Camino, dos demais multiplicadores, conhecer o escritório do jornal. Está aberta para vir visitar realmente. Quero vir aqui só para tomar um café. O barista está aqui com um collab junto com o Nature. Um almoço, uma janta, um happy hour, sentar ali do lado da piscina, né? E simplesmente aproveitar o ambiente. Pode, essa que é a ideia principal. Então, toda essa questão de
experiência. Isso que vocês trazem da questão cultural, da ideia que veio e como fazer, os pilares da casa dentro da questão cultura é conectar, inspirar e criar. De alguma forma, os meninos, quando foram conversar com vocês, enxergavam isso latente em vocês. Né? Então, o propósito de vocês como empresa ou como pessoa convergeram junto conosco. Foi o mesmo pensamento, de formas diferentes, mas querendo atingir também o mesmo ponto. Então, essa questão de multiplicadores é justamente para isso. Em vez de eu simplesmente somar 5 mais 5, que vai dar os 10, eu faço 5 vezes 5, que vai dar o 25. Então, a gente consegue escalonar não só os negócios pensando monetariamente, sim, também fechamento e tudo, mas o principal também é relacionamento entre nós, os clientes, os especificadores, que está aqui a casa aberta para receber eles e ver produtos e serviços. Né? Dessa questão cultural, como é que é a questão cultura dentro da empresa de vocês? Pode? Começo? Pode ser. Sempre Vamos lá. primeiro. Sabe que essa questão cultural na nossa empresa, ela nunca, até ano passado, ela nunca esteve muito clara, né? Clara que eu digo lá num quadrinho que é isso. Então, ano passado eu fiz um curso e eu vi que era uma das coisas que eu tava precisando deixar mais específico para quem entrava na empresa, digo, quem entrava de funcionário novo, né? Porque era algo que demorava muito para eles entenderem, né? O funcionário novo, o antigo que já está com nós, sabe como a empresa funciona e sabe o que a gente valoriza, o que a gente realmente quer. E para o cliente também chegar lá e já dar de cara, né? E dizer, opa, essa empresa tem essa cultura aqui. Então, cara, para nós sempre foi a qualidade em primeiro lugar, né? Ok. Desde de 1967, lá com o meu avô, meu pai conta, eu já não, obviamente não estava lá, né? Não sou tão velho assim. Então, sempre foi a qualidade, a transparência com o cliente, a ética, né? Deu problema, seja claro que o teu cliente não queira esconder, não queira, é criar um relacionamento Baseado na verdade. isso aí, na verdade, que isso aí tu vai ter sempre a confiança, né? Tu vai ser sempre bem falado, tu vai ser sinônimo de Credibilidade, né? em tudo, assim, né? Ele entrega o que promete, ele cobra como promete, depois ele não vai me cobrar mais, eles têm que resolver, ele resolve, tem aquele pós-vendas meio que permanente, porque o nosso produto é um produto que está na casa dos clientes, que ele fica lá 20, 30 anos, né? Não é uma coisa que a gente substitui rápido. Então, se é alguma coisinha pequena, eu vou lá, faço, não cobro, né? Porque é o cliente que me valorizou, então eu valorizo ele também. Enfim, a nossa cultura é qualidade, ética, basicamente isso, né? E ter o relacionamento sempre próximo ao cliente e aos arquitetos, os especificadores. Muito bom. Diego, que cultura pra ti? Eu acho que a gente vai pelo mesmo caminho, eu acho que nas duas empresas, né? Também vejo isso na nossa cultura, né? É o comprometimento com o cliente, né? E deixar todos os colaboradores da empresa envolvidos com isso, né? Mostrar para eles que a principal chave ali do negócio é o cliente, né? Então ele tem que estar ciente, né? Que o cliente precisa ser bem atendido, né? Ele não pode ficar num vazio, né? Muitas vezes as pessoas pecam em relação a isso, né? Um cliente sem um retorno, sem uma resposta, sem uma solução, né? Acho que é a pior coisa que existe no nosso negócio, né? Então, acho que o principal tema nosso é o comprometimento com o cliente mesmo, né? Então, acho que cada colaborador que entra lá também na empresa, ele sente um pouco disso. Ele entra, aqui o negócio é focado no cliente, né? Claro, o colaborador é muito valorizado em relação a isso, né? Mas o foco principal mesmo do nosso cliente é o nosso cliente, né? Do nosso negócio é o nosso cliente. E é o que eu só complementando aqui. É aquilo que eu digo, né? Às vezes erros acontecem, né? Em Ser humano, né? todo ser humano. Pode acontecer. Então o que eu tento fazer o meu funcionário lá entender é mostrar para ele, ele errou aqui e ele achar que passa. Aí tu pergunta,
tu aceitaria? Independente se tu pagou 1 ou se pagou 10. Tu tivesse comprando o teu sonho, tu aceitaria que fosse assim essa peça para casa do cliente? Para tua casa? Não. Então não vai para casa do cliente. Então eles também entendem, né? É uma forma, eu acho, uma das melhores deles entenderem o que tu quer entregar. Tu quer entregar o perfeito. Por mais que às vezes Perfeito é Não- quase que inatingível, mas é trabalhar para chegar lá, né? buscar o perfeito, tu vai Melhor, né? Chegar no excelente. É. Chegando. Tu traz a questão do erro, né? A gente tem uma coisa muito forte que é o pensamento. Errar, todo mundo pode. Mas assume ele e rapidamente ver o que resolve, ver o que pode ser feito. Pode ser que a resolver ele não seja naquele momento, mas assume, ó, erramos e vamos pra frente agora, vamos ver o que podemos fazer. Vocês trazem também a questão ali da verdade com o cliente, da honestidade, que isso dá para ver que é dentro de vocês, dentro da empresa, isso também respalda pelas outras conversas que a gente tem com os funcionários que vieram até aqui, trazer os produtos, instalar. Então, a cultura, ela semeia, que nem o ar, né? A gente não enxerga, mas ele tá ali. Se eu não respirar a cultura, é exatamente isso. Quanto a essa questão da verdade, todo mundo fala que a mentira tem perna curta. Eu já penso que a verdade tem perna longa. Então, é por aí. Então, vamos trabalhar nesse sentido, ser franco, não adianta. Vamos resolver o que precisa fazer e fazer da melhor forma e mais rápido possível, né? Então, essa questão cultural e dentro da casa, quando a gente para pensar no conectar, inspirar e criar, cara, eu quase que vou dizer assim, eu acordo e penso assim, ok, o que eu preciso fazer para conectar melhor dentro da casa, com o jornal, que é a nossa empresa, com os multiplicadores, com os clientes ou com algum arquiteto, alguém eu tenho que conectar de diferente, Sim. né? A mesma coisa o inspirar, o que a casa está inspirando, né, nas pessoas. Eu já aproveito para isso e já pergunto para vocês, o que de certa forma a casa inspirou vocês ou no negócio de vocês? Pode tu. Eu acho que a proposta enfim, da casa, o que ela inspirou para a nossa empresa, né? Acho que é uma coisa que caminha com a nossa filosofia, né? De design, de criação, de produto, a nossa cultura, né? Em relação ao produto, né? Aí, quando surge aqui, por exemplo, na casa, um espaço tendências, Perfeito. eu acho que tem muito a ver tem tudo a ver, né, no caso, né, com o nosso mercado, né, com o nosso produto, enfim, tanto na pedra quanto Tem que ser no mostrado. mobiliário, né? Então, acho que é uma questão de inspiração mesmo, acho que é a inspiração de um cliente ou de um especificador. Até o próprio projeto que o André lá da Refresher acabou fazendo, mas foi desafiador em certos momentos ali, né? Quem vier visitar a casa vai ver o painel da Du, o espaço para conseguir mostrar todos os produtos. E o Tendências, na verdade, é um espaço para novidades. Então, Sim. vai estar a grande maioria dos produtos e serviços dos multiplicadores vai estar aqui no Espaço Tendência, que é o primeiro espaço. Quando chegou na casa, tu já cai dentro dele. E é um espaço que vai estar sempre em movimento, né? Sempre em Sempre vai ter movimento. novidades. Por exemplo, a gente fica sempre naquela, pô, vamos lançar o quê? Vamos lançar o quê de produto? A gente tem que estar sempre criando coisas novas para estar dentro do mercado, né? Então, acho que o espaço Tendências vai nos auxiliar muito, né? Vai ser um ponto positivo a mais no nosso negócio, né? Então, acho que é por aí. Entendi. Tume. Cara, eu vou ser um pouco mais filosófico Filosófico. agora. Não, eu acho que assim, que tu vai trabalhando ali há alguns anos, né, digo fechado, buscando somente parceria com os especificadores, né, e arquitetos, tu acaba se isolando e achando que tu tá sozinho, né, e quando tu bate lá com uma marcenaria, numa obra, com a Du ou com uma outra empresa, cara, tu meio que fica com uma rixinha, porque o marceneiro, a empresa não te chamou para ver tal detalhe, né? E tu acaba criando meio que digo eu, né? Tu acaba meio que se enchendo o saco e criando uma raiva do todo de uma obra, assim, porque é o que tu vive diariamente. E a casa, depois, essa ideia de todo mundo tá trabalhando junto e se ajudando,
me inspirou a ver que o mercado pode ser mais leve, Pode ser diferente. pode ser diferente, pode ser mais colaborativo entre as Exato. empresas, né? Então, independente, porque claro, a gente não vai a gente só não vai cruzar nas obras com as empresas que estão aqui, né? Claro, com Mas essa colaboração das empresas aqui, a gente pode tentar levar para a obra que eu não estiver com a Du, ou que a Du não estiver comigo, Sim. né? Então, eu acho que pegar esse espírito colaborativo e tentar fazer o pessoal das outras obras também entenderem que o nosso objetivo maior não é só botar o meu produto bem feito lá dentro da obra, é botar a obra toda bem feita, né? Sim. Tu sabe que isso que tu tá trazendo, Gabriel, tô escrevendo aqui porque justamente tá me trazendo essa parte. Quem está aqui dentro, a casa é feita para casa e construção, não é? Então, um cliente, um arquiteto que quiser, ele consegue fazer, bem dizer, de ponta a ponta a obra dele com os parceiros, com os multiplicadores que a gente tem na casa. O que é a ressalva aqui, o que é bom disso, é porque automaticamente na minha cabeça, se o cara tá aqui é porque eu já tenho confiança. Se o Gabriel apresentou, porque aconteceu muito isso, apresentou um novo multiplicador e esse cara entrou para esse grupo, é porque a credibilidade que vinda pelo Gabriel já trouxe, né? O respeito eu já tenho pela empresa que ele carrega, pelo tempo que ele tem, pelo produto que ele tem. Então, quando eu formo essa questão de confiança, respeito e credibilidade, isso me dá uma tranquilidade, como estou pensando eu como cliente lá na ponta. Quando eu fui fazer obra na casa da mãe, na nossa, pô, cada um eu tinha que montar essa na minha cabeça. Pá, mas quem é? Aonde que tá? Aqui não, aqui tu já tá num lugar onde tu tem várias empresas que vão te entregar o melhor produto que ele tem, que é possível entregar para ti, né? Eu vejo isso pelo que a gente tem dentro dos ambientes aqui. Cada um de vocês deu o seu melhor naquele ambiente, naquele produto, naquela peça, né? E colocando a questão da criatividade até. Então já conecto aqui no outro pilar da cultura nossa, da casa, que é o criar, né? Então, quando eu lembro do criar, eu já começo a lembrar lá na sala do Jornal Design Serra, que a gente teve, quando a gente foi lá atrás para pensar, agora no espaço Galeria de Arte que a Camino assina, então aquele piso todo. Então vamos aproveitar, pode até pegar esse gancho aí para entrar no criar dentro da tua empresa e até mesmo aqui na casa. Sim. É que o criar na empresa para nós lá nos projetos, ele fica um pouco limitado, né? Porque a gente recebe o projeto e a gente tem que orçar em cima e executar conforme. Sempre tem um arquiteta, né, um especificador que tu tem mais intimidade, Tu ajuda. onde tu leva essas ideias, né? Ah, fui viajar, vi um piso assim, assim, assado. Tu leva, mas nem sempre ele vai conseguir, ou ele vai querer colocar num projeto dele, né? Porque tu achou legal, mas ele daqui a pouco não... Foi a questão do piso da Galeria de Arte, foi mais ou menos essa história que tu contou, né? Eu fui viajar, vi meio que esse mosaico, vamos assim dizer, né? Vamos chamar. E, cara, ficou ali, isso foi em 2022 que eu fui viajar, então 2 anos e meio. Que ficou isso aí na minha cabeça, mostrei pra um, mostrei pra outro, ninguém comprou a ideia, e aqui foi o lugar que eu pude colocar ele, e já mandei foto pra essas mesmas pessoas que eu tinha dado a ideia. Bah, que Nossa. legal que ficou. Mas tu também criou uma novidade ali, tu também fez um raio diferente, tu deu uma... Sim, daí a gente vai, nesses 2 anos e meio, deu pra ir pensando em aprimorar, né? Mas se não tinha casa, onde é que eu ia colocar, né? Um showroom? Mas aí o showroom, piso, Sim. tu não tá trocando toda hora, Sim. né? Não é um balcão que tu vai lá, deixa 1 ano, 2, arranca aí e bota um negócio e bota novo, né? Então acho que esse espaço é muito importante pra isso, pra gente poder colocar o que a gente cria. Que nem a parede também, né? Sim. A parede Hoje o colada. Gabriel me mandou foto lá atrás da parede, só queria lá pegar do celular e colocar ali pra ver. Diego. Olha, para nós, para Duomobile, criar, ele mudou muito, né? De alguns anos para cá, né? A questão do planejado, né? Planejado hoje é um nome que meio que não existe mais no mercado, né? As indústrias estão se tornando marcenarias, né? Industrializadas, mas marcenarias, né? Então é um desafio pra gente, porque
todo dia tu tem um projeto diferente, uma peça diferente, uma porta, um painel, uma própria mesa. Isso aqui é um exemplo, uma mesa orgânica em melamina. Até poucos anos atrás, tu não teria esse produto no mercado, né? Então, Exato. as formas orgânicas que vieram pro mercado foram um desafio, né? Então, só que isso aí chega a ser um problema, né? Porque a criação Produção lá dentro. é infinita, né? Então, a gente atende, tipo, o mercado nacional, né? Então, vamos lá, tipo, a cultura do arquiteto do Nordeste é diferente da do Centro-Oeste, diferente aqui do Sul. Claro, eles têm uma referência, mas Cores, tudo. Né? a criação deles e tal é diferente. Então, a gente tem que se adaptar à criação deles, à criação do pessoal de São Paulo e à criação aqui do Sul. E para nós, então, é um desafio diário. Tá tentando trazer isso para dentro da fábrica, né? Porque às vezes nem tudo que é estético é funcional e ergonômico, né? Então, vocês fazem isso? A gente pode fazer, pode produzir, pode tentar ajustar, mas eu não sei se isso vai ser... Não vai dar um problema na casa lá na depois. frente, se eu posso validar isso aqui, se isso aqui vai ter resistência, não vai ter um empenamento, vai ter... Acho que isso aí é o grande desafio hoje das empresas, assim, que fazem um produto mais customizado, mais flexível, né? Que é a nossa proposta, né? Só que acho que a gente abriu demais o leque, né? Então, acho que tem que fechar, tem que testar, mas a gente cria muita coisa, muita. Não é que a gente cria, que nem o Gabriel falou, né? A ideia vem, a gente tenta formatar para o nosso produto, mas desenvolve muita coisa. Um exemplo aqui da sala como tu citou ali do jornal, que a arquiteta Adriana trouxe a proposta, que ela queria à frente com um muxarabe, que tivesse aquele acabamento mais slim no canto. Então a gente testou, validou e aplicou aqui no produto. Porque era um produto que não tinha dentro da... Não existia esse produto. Inclusive, daí os profissionais, eles olham as fotos, eles, eu quero aquela frente igual aquela do jornal design. Nós fomos visitar a loja, nós fomos pro litoral, agora visitamos a loja de Capão, né? Isso. E aí as gurias, nós conversando e tal, se mostrou uma foto, nosso, sei lá... no de vocês, essa foto aqui, o pessoal tá gostando e tal. Então foi um produto que a Adri trouxe uma primeira ideia, né? E aí os guris olharam e disseram, não, peraí, pra mim conseguir fazer dentro da fábrica, eu acredito até que ficou melhor do que aquela primeira referência lá. Sim, entendi. Então ficou... e aí tem aquela coisa, né, que tipo, olha muita imagem no Pinterest, acho que aquilo lá é real, que aquilo lá vai funcionar, tem que fazer e tal, vai dar certo. Pega IA, larga ali, cria uma imagem, isso aqui que eu quero na minha casa. Então tem que pensar muito antes de produzir algo fora da curva, né? Então pra ter um resultado. Eu sempre digo, tudo é possível, depende de quanto tu quer gastar. Exato. Também tem essa, né? Mas às vezes nem por mais que queira economizar o design, vai custar tanto, mas não claro que às vezes depende de uma ferramenta diferente, uma máquina ou uma mão de obra especializada, de um marceneiro, algo do gênero assim, né, para conseguir atender. Tu traz o exemplo dessa mesa, né, Diego? Porque ela não é só o formato dela, né, o orgânico. O acabamento dela também, quem for visitar e ver na casa, lembrar que a adega aqui, assim como todos os outros espaços, estão abertos justamente para conhecer, sentar, quer fazer uma reunião aqui. É só ver se a gente não vai estar gravando um podcast, alguma coisa assim, mas pode vir ver aqui. Então, a ideia dessa aqui era, na minha cabeça, quando a primeira vez foi participando de podcast, reuniões e colocando com gravação, que nem essa câmera central, o que a gente notava muito? Que a pessoa que estava do lado aqui bloqueava a visibilidade da outra. Pode ser até uma pirâmide, um triângulo, foi mais ou menos isso que eu falei para a equipe do Diego lá. Sim. Joguei, eu pensei só em alguma coisa assim. Nunca na minha cabeça eu ia pensar nesse formato orgânico, levando isso. Então me surpreendeu muito o projeto em si, todo da adega e dos demais, depois vocês vão conseguir visualizar pela casa. Mas principalmente a questão de acabamento. Do acabamento, né? Porque naquele... como ela né? Se ela tem um formato orgânico e o canto chanfrado, 45, tu não consegue aplicar uma fita de borda manualmente. Então, recebe uma pintura aqui do lado. Então ela fica mais leve, né? Porque se ela fosse uma peça chapada aqui, ia ficar mais robusta, né? Sim.
Então, é nesse tipo de coisa que eu penso. O que o criativo, muitas vezes, não vai além do produto em si, né? De poder aplicar para um cliente, porque já vem algo. Numa dessas, o criativo tá da forma como eu vou atender aquele especificador que trouxe aquele projeto, como eu vou trabalhar com a equipe, né? Dentro da fábrica, dentro da estrutura. Então, vai além. Essa questão da tríade aqui, da cultura da casa, todo dia eu penso o que dá para fazer nessas três. Acontece muito comigo, um painel de pedra, lareira, né, volumes grandes. Aí o cliente, o arquiteto me pergunta, como é que tu vai fixar? Aí eu falo, não sei. Mas eu vou, deixa. Mas a gente vai fixar. Uma dupla face ali. Não, preocupa que não vai cair. Eu vou pensar, aí entra o criar, né? Eu vou criar uma solução para isso. Mas às vezes no momento, eu não sei, eu vou ter que olhar a parede, eu vou ter que olhar toda a obra, a gente tá olhando um projeto, eu não sei o que tem atrás, né? Então fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Vai ficar firme, Vai ó. ficar firme, não vai cair. Muito bem. Então, vamos passar agora para a fase onde a gente começa a conhecer vocês. E para conhecer vocês, a gente conhecer um pouquinho da história da empresa de vocês. Tá? Tirem para o ímpar aí para ver quem que começa a falar. Mas agora é para contar a história realmente da empresa, como que começou, quem começou e como fazer um paralelo aí, como era, alguma coisa do passado, como está e a conexão com a casa. Vai lá. Posso? Mais uma então. Ele começou nas partes iniciais que tava fácil, depois... Mais difícil eu deixo pra ti. Não, mas tranquilo. Então, a empresa está fazendo 15 anos agora em 2025, né? Foi fundada em 2010. Uma empresa jovem no ramo dos planejados, né? Hoje a gente fala em marcas aí que tem 20, 30, 40, 50, 70 anos de histórias, né? De história, que são referências para nós também, né? Isso é importante observar, né? Então, eu e o Diogo, nos conhecemos lá em 2007 ou 2008. Foi até meio engraçado e curioso, né? Porque as nossas ex-namoradas eram amigas. E a gente se conheceu através delas. E aí a gente se conheceu, criou uma amizade. Enfim, nós estudávamos na mesma universidade, mas não éramos colegas, né? Era o mesmo curso ou não? No mesmo curso. E aí foi. Eu trabalhava, a minha família sempre trabalhou com madeira mesmo, né? Madeira para construção civil, para telhado, para deck, para puxava, né? A gente usa o termo puxar madeira lá do norte, né? Se precisar, tem um amigo lá de Santos, o Gui, que ele faz isso aí, puxa do norte lá para São Paulo. Puxava madeira pra cá, né? Mas eu vi que naquele momento lá e hoje realmente a madeira nobre é uma coisa que ficou mais escassa no mercado, né? Para trabalhar com isso, trabalhava lá com a família e o Diogo trabalhava numa empresa de planejados, né? Eu fazia mais a parte, desde lá eu fazia mais a parte comercial de vendas, né? Então, a gente se conectou ali, se conheceu e vamos começar a moldar um negócio, né? Aí a gente começou com um produto em série, né? Que era uma linha de salas, enfim. Até que a gente começou a terceirizar alguns produtos para uma empresa de planejado. Aí que surgiu a oportunidade de criar a nossa linha. Então aí investimos em Promob, enfim, abrimos alguns clientes, né? Com representantes. Isso foi, o planejado foi em 2014, então tem 11 anos de planejado. Abrimos uma loja nossa, uma própria loja nossa, né? Aqui na cidade, aqui em Bento. Aí primeiro em Garibaldi, depois veio para Bento, que é a fábrica em Garibaldi, né? E fomos expandindo o mercado de planejado, né? Enfim, mudamos a sede da empresa lá, fomos moldando, né, o nosso mercado e estamos aí, né? Tipo, a gente participou de muitas mostras, né? Que é Casa Cor, acho que é uma referência para nós aqui no... E vai participar da próxima agora, né? Próxima agora. Recebi um com a Patrícia aqui, me contou que... participamos falei com eles, eu sou meu parceiro. Hoje um dos principais mercados da fábrica é o mercado do Nordeste, né? Então, aqui no Sul também, né? Então, nós temos duas lojas, que é uma aqui em Bento e outra em Xangri-Lá, para atender o mercado do Rio Grande do Sul. Temos lojas exclusivas e atendemos
no mercado de multimarcas e corporativo também. E hoje tá com 2 lojas são de vocês. Tem a Nossas. fábrica e as 2 lojas, aqui e no litoral aqui do Rio Grande do Sul, em Xangri-Lá, né? E a quantidade de loja hoje que vocês têm a nível Brasil, Diego? São 25 lojas. 25 lojas, É. bom número. Elas têm a marca. Algumas sim e algumas lojas multimarcas, né? Tem Uhum. uma mescla aí, né? E o principal mercado de vocês é o que? São Paulo também ou... Não, ele divide um pouco. É sul aqui, nordeste, até menos em São Paulo. Mas é região sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no nordeste também. Interessante. Normalmente quando fala em negócios, as empresas, as indústrias é São Paulo, né? São Paulo é um mercado é um mercado bom, mas tu, como já trabalhou com isso Tem os seus também, percalços. tu sabe que tem alguns detalhes, né? É. Que às vezes fogem do nosso controle, né? E a conexão com a Du com a casa. Sim. Né? Então, hoje, o que tu visualizas assim da Duo Mobile com a casa, ideias para esse ano de 25 ou 26, enfim, Sim. alguma coisa que tu possa... Então, eu vejo como uma extensão do nosso negócio, né? Da nossa loja. Eu acho que por estar participando praticamente de todos os ambientes aqui com o nosso produto, né? A gente conseguiu explorar muito o que a gente consegue produzir mesmo e mostrar pro especificador, pro nosso cliente e pro nosso parceiro multiplicador, que eu acho que é o primeiro caminho, né? Que o tomeleiro, ele sabe que eu faço porque, Gabriel, porque se conhece e trabalha muito próximo por ter pedra e marcenaria junto, planejado, né? Mas e os outros multiplicadores, eles sabem o que eu faço, o que a Duo Mobile produz? Então, se eu... Ou só sabe que faz móveis, né? Se eu tô como um multiplicador parceiro e eu vou direcionar esse negócio para essa empresa, para algum cliente, tá exposto. Eu acho que a casa é um ponto, é isso, né? Que o meu produto tá aqui, eu tô dentro. Eu acho que a extensão, né? A conexão, ter um espaço onde que a gente vai poder trazer especificadores, clientes, enfim, ter relacionamento aqui dentro da casa também é outro ponto bem, bem importante, né? E aquela coisa, né? Que o Gabriel falou antes também, de tornar o negócio mais leve, né? Porque senão a gente fica muito desgastante esse nosso meio, o meio da construção, o ramo, se envolver com obra. E eu acho que é a opinião de 95% das pessoas, né? É uma coisa assim que desgasta. A pessoa tem que estar realmente tá preparada psicologicamente. Eu acho que uma pessoa que não tá preparada para isso ou não consegue se moldar, ela não tem que amar muito o que faz, né? Não consegue ficar nesse mercado. Tu fala da questão de todos os ambientes da casa, né? Lembrando que a casa, na parte superior dela, lá são 6 escritórios, banheiro, enfim. Então, todos eles do móvel, tudo que tu encontrar de móvel dentro da casa é com a Du. Né? Que enxergou pedra, com a caminho. Então, a casa em si é desse formato. Iluminação com a Futura. Então, cada especificador, né, cada multiplicador, na verdade, veio com o seu negócio e cada um de um segmento. Então, ficou fácil também e por isso essa questão de poder se ajudar mutuamente. Porque não se concorrem e sim se ajudam para poder alavancar os negócios e clientes e toda essa parte. Diego, mais algum outro ponto da Du que tu queira tocar, abrangência, como faz? Isso aqui vai para o Brasil inteiro. Então, se alguém quiser abrir loja... Não, pro mundo. Isso aí. Eu quero abrir loja. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Diego tá falando aqui, eu já deixo o QR Code aí. Então, é só... Aponta o celular, vai, já entra lá no site deles, já conhece um pouco mais a Du, vem para casa, quem tá de Bento na região ou visitando turisticamente Bento Gonçalves, vem para casa para conhecer os produtos, não só do Diego, né, mas do caminho de todo mundo, mas pega o QR Code aí, o Anderson coloca aí para nós. Não, eu acho que um ponto principal da nossa empresa, né, do nosso produto é a versatilidade, né? Como eu comentei antes da questão de estar criando e desenvolvendo soluções todo dia, acho que é um
é uma solução para o especificador, né? Hoje, às vezes ele cai na mão de um marceneiro, que daqui a pouco tem uma demanda alta, ele não consegue atender. Então, ter uma empresa que consiga produzir em alta escala um produto diferenciado é importante. Não é aquele padrão, é um produto praticamente sob medida em alta escala, né? Então, é o que a Duomobile propõe. Quantidade de cores, padrões, acabamentos. Hoje nós temos, na nossa linha, nós temos 35 padrões de melamina, né? E a gente também trabalha com projetos específicos, né? Eu preciso aquele padrão que não está na nossa linha, né? A gente faz uma análise de custo, enfim, passa para o nosso parceiro. Esse aqui custa X, aprovado, a gente executa, né? Então a gente não é engessado em relação a isso. Tem um parceiro forte de vocês na questão dos painéis? Duratex. Duratex. Inclusive é o nosso parceiro principal aqui na... É verdade, na casa inteira. Então, além de todos os móveis que você vê na casa, né, experienciar na casa, é da Du e todos os painéis são da Duratex. Isso aí. Hoje é uma referência, né, em material, né? Tanto por qualidade, por acabamentos de melamina, né? Vale ressaltar, né, que a Duratex é uma chapa que é 100% eucalipto, né? Então é um diferencial em relação aos outros fabricantes. Não, realmente eu vi não lembro que obra que foi, nós estávamos fazendo junto, eu entrei, eu falei, cara, isso aqui é lâmina natural? Aí eu não soube, isso que eu tô sempre dentro das obras, eu não soube identificar. Aí me encontrei com o Diogo, né, com o sócio do Diego, aí o cara lá naquela obra é lâmina, não, é um padrão da Duratex. Falei, cara, parecia assim, ó, quem não sabe que não é a lâmina mesmo, Sim. Tu que já tá, eu que já vivencia a obra, Esse preto absoluto mesmo dessa mesa aqui, ele puxa muito para uma lâmina, né? Parece um ébano, algo do gênero, né? Então, acho questão de acessórios, algum outro tipo de acabamento que tu lembre que seja uma novidade ou diferencial. Né? Então nós trabalhamos com as marcas que são mais referência no mercado, né? De ferragens, como Blum, Raffaele e outras, né? Então temos um padrão de ferragem, né? E temos aquele plus, o cliente quer aquele... Porque parece que hoje tudo é infinito, né? Tu não consegue atender e colocar lá no teu catálogo aquilo lá e vender só aquilo. Tu tem que estar aberto a outras possibilidades, né? Eu não tenho, mas eu vou resolver para ti e vou ajustar, questão de orçamento, enfim. Mas isso aí é bem flexível pra gente, né? Como a gente tem acesso aos principais fornecedores, fica mais flexível. Tem uma cidade, vamos lá, pensa numa cidade em específico, a qual tu não tem loja ainda, e tu gostaria de ter a loja lá, o que tá no teu, meu mapa aqui de abertura de loja, eu tenho que ter uma loja em tal cidade e de tal região. Tem aí, escolhe uma. Cara, a gente não tem mercado, eu não vou falar numa região. Tá, pode ser. É Mato Grosso do Sul, sabe? É uma região que é fora da nossa... Hoje a gente atende muito o litoral e não atende muito esse público dessa região. Então acho que é um lugar que pode ser explorado com uma marca pode começar da por Duomobile. Cuiabá e Campo Grande só? Pode ser. pessoal do agro aí, ó, Quer investir, exato. Então aqui, ó, só vamos fazer esse corte aqui depois. Anderson quer ser lojista de uma loja de uma fábrica de planejados, que tem a casa aqui, vem conhecer a casa, tomar um vinho aqui conosco, conhece o produto, conversa com os guris de Campo Grande e Cuiabá. Vem pra Serra e tu vai ser lojista aí na tua cidade. Pronto, tá o corte feito. Fechou. Vamos abrir o mobile lá. Pronto. Muito bem. Gabriel Tumeleiro, Vamos lá. nos conte aí. História da empresa. Então, como tu citou antes, a empresa ela abriu o CNPJ em 1967. Antes disso, meu avô já trabalhava com pedra, né? Como pedreiro. Seu Domingos. Seu Domingos Tumeleiro. Pedreiro era o assentador de pedra de obra, que é aquela pedra grande de muro que a gente vê. Quem é de Bento vai saber. Taipas. Passa naquela tipo da rodoviária.
Aqui no Muradão, que foi inclusive... Da casa aqui, na entrada da casa, mais ou menos isso. É, mais ou menos isso aí. Tá. Trabalho bem leve, né? É, bem levezinho. Aquele da pedreira, inclusive foi meu pai e meu avô que fizeram, não manualmente, eles já tinham os funcionários na época, né? Na Rinaldi. Então esse tipo de muro era feito. Então em 1967 ele começou a arrendar, porque na época não tinha essa coisa de licença ambiental, né? Tu meio que explorava onde que tu achava que dava, tu abria a pedreira e deu. Então na época ali, já em 67, 70 e poucos, meu pai tinha uns 20 anos, meu pai 55, então 73, 74, eles chegaram a ter 10 pedreiras ao redor de Bento, só que não eram áreas dele, então era tudo arrendado, por produção. Produzia X, pagava uma porcentagem pro dono da área, chegaram a ter 100 funcionários em pedreira. Caraca. Era Isso gente. que ano? 73, 74, um pouco antes, quando meu pai tinha 18, 19, por aí. Que aí foi quando meu pai assumiu a empresa naquela época. Uhum. Enfim, e aí, alguns anos depois, meu pai comprou uma área ali nos Caminhos de Pedra, que é onde tem a pedreira até hoje, né? E foi mudando, foi migrando da pedreira de pedra de obra para pedreira de bloco. Que a pedreira de bloco é o quê? Tu tira um bloco grande, tu serra e tu faz como se fosse uma chapa de granito. Eu vi em loco. Isso. Tu foi lá. Porra. Então, com o passar do tempo, foi para isso. Em 1994, meu pai abriu a marmoraria, né? Ele já trabalhava com... Ele serrava a laje de caxambu, ardósia e basalto. Vinha laje bruta, ele só esquadrejava elas. Ele tinha meio que uma estruturazinha de marmoraria, mas só para laje. E aí uma arquiteta aqui da cidade, tu posso citar o nome? Deve? A Beth Valduga, conhecida dele, incomodou tanto ele que precisava de uma marmoraria de qualidade. Ele já executava trabalhos pra ela. Não, ele vendia... Eles se conheciam. Ele vendia laje só, Uhum. né? Laje de calçada. E aí ela, de tanto incomodar num lado bom, né? Ele resolveu abrir a marmoraria, começar a trabalhar com granito e mármore na época, era o que tinha, eram poucas opções, né? Material nacional. Enfim, aí 94 começou e eu entrei em 2007. Na verdade, eu cresci dentro da empresa, né? Quando não tinha onde ficar, tu vai pra marmoraria desde pequeno, eu tava sempre a tiracolo com ele nas Não obras. cresceu, tu foi lapidado dentro. Exatamente. E 2007, sim, daí eu terminei a escola em 2006, 2007 eu comecei a trabalhar tempo integral. Isso tinha que idade? Tinha 16, 17, né, pra fazer, 17 para fazer 18. Uhum. E então ali eu comecei integral e em 2017, aí eu assumi a empresa, obviamente meu pai ainda trabalha, né, mas ele já não queria mais, enfim, ter ele a responsabilidade de administrar ele. Ele é do conselho, vamos assim dizer, né? Boa. E Ele não em 2017, quando tu assumiu, tu tava com quantos anos? Tava com... Gente, tô ruim de cálculo. 8, 25, 35, menos 8, 27, mais ou menos. 27 anos. 27. 26, 27. Claro que tu já tinha na tua essência, já trabalhava ali desde pequeno. Sim, Você criou vendo toda essa Isso aí veio estrutura. vindo uma evolução lá, né? 2007 e não foi nada uma evolução forçada, assim, bom, agora tu vai trabalhar na produção, depois tu vai pro escritório, depois... Uhum. Então comecei lá na produção, fui pra montagem, né? Conheceu todos os processos. Fazia de tudo um pouquinho, depois, claro, aí tira a carteira de motorista, consegue Ir pras obras. as obras, começar a Aí ter você- um cliente, né? E aí foi ao natural, não foi nada planejado nem forçado. Foi acontecendo. Mas mesmo sendo ao natural, né? Uhum. Quando tu assume. Porque daí tu já, na nossa cabeça, quando eu vou assumir, pô, agora a responsabilidade é minha. Tá, o pai tá aqui do lado, continua no conselho, Sim. né? Tá lá na pedreira. É hoje, né? É, isso, ele continua ali. Mas mesmo assim, a responsabilidade muda. Tem uma chave ali que muda. Tem que Na ter... verdade, a transição não foi tão sutil assim, né? Foi uma briga, não. É normal. Quem trabalha com pai, Família. com família, sabe, né? Que Não é tão... não é tão leve, sutil, tão assim, sabe? Enfim, daí eu falei, quanto tu quer pra eu? Ele falou, não, foi assim. Nós estávamos no almoço, eu falei, pai, não adianta mais. Ou tu manda ou eu mando. Ele queria que eu mandasse, mas não queria
obedecer, vamos supor, acatar as ordens. Aí eu falei, ou tu manda, eu mando. Se tu quiser que eu obedeça, sem problema nenhum. Tem que Tu- ter tu um me fala- cacique ali. Tu me fala, ó, faz isso, isso e isso, eu vou lá, vou fazer, vou terminar, vou te pedir mais o que pra fazer e tá tudo certo. Porque eu sabia que mais cedo, mais tarde ia acontecer Sim. eu assumir, né? Então, 1 ano, 2 a mais, não teria problema. Ele, não quero mais. Tá, então me fala um valor que fique confortável pra ti por mês, pra eu assumir. Aí ele chutou um valor achando que eu ia dizer, não, acho que é demais. Eu vou. Não, tá bom. Quanto tu quer pra ficar no conselho da empresa? Quer por mês, tu Sobre vai você fazer o que tu virar quiser. o conselheiro. Vai fazer o que tu quiser, trabalhar da forma que tu quiser. Ele é tanto. Eu falei, tá, então tá bom, tá assumido. Ele falou, então tá, semana que vem tu começa. Semana que vem já. Aham. Aí em 2018 ele parou de trabalhar. Ele largou, ficou 3 meses na Itália, né? Foi fazer um ano sabático. Foi fazer um ano sabático. E quando ele voltou da Itália, era o final de outubro, começo de novembro, ele falou, não aguento mais não trabalhar. Tenho que trabalhar. Querido. Aí voltou e tudo certo, a gente... Aí foi bom, porque então hoje ele entende que eu, né, desde 2018, ali, quando eu fiz esse ano sozinho, né, ele entendeu que eu tinha capacidade, porque o pai sempre fica com medo do filho não ter a capacidade, né? Tocar o negócio. Então ele viu e até hoje a nossa Por mais que relação confie, foi a melhor eu vejo coisa, por mim, né? foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí ele criou confiança e a nossa relação, Só melhorou. se a gente brigou nesses 6, 7 anos aí, brigar... Sim, aquela discussão... um pouquinho alterada, com a voz um pouco alterada. Se aconteceu 2 vezes, foi muito, né? Muito bom. E olhando essa história, né? Como que tá a Camino hoje, né? E a conexão com a casa, assim, também. O que tu visualiza dessa? Camino Casa. Eu sempre conversava com o Carlos, né, da Moderna, que, vou montar um showroom, não vou fazer ter um espaço lá na frente da empresa, vou construir Que tu usa como estacionamento lá. isso aí, fazer a construção ali, ou vou pegar uma loja, ou não vou, mas é muito dinheiro. Quando eles vieram com essa ideia, que eu sabia que eu só poder mostrar meus produtos aqui, não sabia como ia funcionar. Falei, tô dentro, né? Porque daí, claro, eu olhei que era um espaço, que a gente falou antes, poder mostrar o teu produto com um custo dividido entre os multiplicadores e com uma visibilidade muito maior. Sim. Porque eu ia continuar, obviamente, ia convidar, ia dar uma movimentada. Atendendo o teu ciclo ali, né? Isso aí, ia até eu convidar alguém de fora, mas é difícil tu puxar alguém que é de fora do teu ciclo, né, tudo bem, ela fazer uma visita, mas... Mas pensa, agora tu tá falando isso, tô pensando assim, imagina um cliente ou um especificador que vai começar uma obra, né? Se ele só, daqui a gente tem 35 multiplicadores, vão tirar ali a Union Destilaria, a Barista então... e tal, agência, Nature, jornal, tira alguns, que fique 30, né? São 30 lugares que ele tem que visitar para conseguir fazer uma obra, se não mais. Sim. Né? Então a facilidade que tem de encontrar todos esses produtos e essas empresas em um só lugar, né? Então a conexão com a casa é essa, né? É estar aqui sendo visto, podendo mostrar o produto, tá participando dos eventos. E, cara, e depois, é que nem tu fala, tem muito cliente que confia em mim. A partir do momento que eu falar, a Du ali, eu acho que tu deveria orçar com a Du, deveria orçar com a Moderna, com a Farrapos, né? Enfim. Eu acho que é a palavra... Que tu referencia uma adulto, já tem a confiança dele, né? Então, automaticamente já transfere. Isso aí, isso vai acontecer, imagina, são 30 pessoas, né, 30 multiplicadores, falando bem dos outros, acho que vai ser, isso é sucesso. Só fazer um bom trabalho, tá disposto e a gente no episódio anterior a gente falava sobre isso, sobre a criação, a gente sempre cria 2 vezes, né? Na cabeça, tem a visão, tal, cria na cabeça, depois a execução. E eles trouxeram a questão da atitude, do fazer mesmo, botar a mão na massa e fazer. Que isso que eu enxergo de vocês. Não importa a hora, não importa como, temos que fazer isso aqui, aquilo que tu traz de essência, né? Não importa, tem que fazer, tem que ser feito. É isso aí, é o que eu falo, o que tem que ser feito é inegociável. Como vai ser feito, eu não sei, vamos criar. Pois a gente vê, mas vamos fazer. Tem que fazer, mas tem que fazer. E como vocês, a gente falou aqui das empresas, né? E essa questão de
durante do ano, vamos pensar assim, nesse ano de 2025, quais são as pretensões das empresas? Exemplo, eu tô com 25 lojas, eu quero abrir, quero ter mais X lojas, ou é melhorar, aumentar meu faturamento, é aumentar o Parque Fabril, é abrir um novo showroom na fábrica, é fazer... O que que vocês têm de pretensões para esse ano? Olha, eu sempre tive muito claro para mim, uma que eu gosto de fazer o operacional que eu faço hoje, né? A parte, obviamente, administrativa, eu tenho que fazer aquela coisa. É inegociável, eu tenho que fazer. Alguém tem que fazer, eu tenho que fazer. Mas eu me agrado mais no operacional. O operacional que eu digo ir para obra, conversar com o cliente, acompanhar uma montagem, acompanhar ela na produção. A partir do momento que eu começar a crescer a empresa em estrutura, né, de tamanho e de funcionário, eu perco a mão disso, né? Então isso para mim eu tenho muito claro, mas tu tá errado e tá no operacional. Tá errado para quem acha que eu tô errado. Sim. Para mim, Sim, pro teu... eu acho que eu tô certo porque eu gosto disso. E para mim não me incomoda. Então assim, eu não tenho a pretensão de crescer como capacidade, sim aprimorar a qualidade sempre, que eu estando lá, Entregar mais valor. eu falo muito isso para os clientes, tá? Às vezes está fechando, está comparando o meu valor, o meu preço com o preço do que tu estava falando com o vendedor ou com o dono que ele nem vai ir na tua obra, vai ficar tudo na mão de um colaborador, nada contra, né? Mas o olhar, eu acho, do dono é diferente. Então, eu tô sempre nas obras, eu gosto disso. Então, a minha pretensão sempre é crescer faturamento. Entendeu o quê? Agregando materiais com um ticket médio maior, né? Então, tá sempre tentando atender um público disposto a investir mais na pedra. Mostrar para o cliente o valor que uma pedra nobre tem dentro da obra. Tem algum produto específico, já que tu falou nessa questão, um produto específico dentro da Camino que é o teu, que brilha os teus olhos assim, que tu gosta muito? Cara, não tem assim um específico, porque cada projeto é um projeto, né? Eu não tenho... Claro, a única coisa que eu tenho meio que em série é a parte lá na pedreira que são soleiras e pingadeiras, que a gente atende a construção civil. É tudo peça retangular, né? Depende, muda só o tamanho, mas o processo é sempre o mesmo. Então é uma coisa mais em série, por mais que mude as medidas. Mas o projeto na parte da marmoraria, na parte de interior, cara, cada projeto é um projeto e todos assim eu meio que levo como um desafio, né? Porque, Qual que é a pedra que tu tem na tua cozinha? cara, não posso falar. Não, tem eu tenho um mármore. Não usem mármore na cozinha. Foi contra, ó. Não, eu tenho porque foi... É assim, é um apartamento que eu tô hoje que é de transição. Eu sei que tu tá trocando, Tô então... trocando. Então, naquela época eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa bacana, bonita, que vai me durar, mas não vou investir muito, né? Então, quando chegou a parte das pedras, eu fui usando o que eu tinha lá. Do estoque. Duas chapinhas que já estão aqui há um tempo, né? Que tá sem giro. Então, no fim, tinha um mármore que combinava com o que eu queria e coloquei ele. Tá, e tu fala de não usar o mármore na cozinha, é porque pela usabilidade, pela durabilidade, pelo Porque uso? ele é um material poroso, né? Então, ele mancha com facilidade. Entendi. Então o cuidado tem que ser muito maior. É redobrado e mesmo assim, tu esqueceu ali Uma taça de vinho. uma taça de vinho clássica. Essa aí é. Jantou ali, deu aquele soninho, vou deixar aqui pra amanhã de manhã lavar. Acordou de manhã, ficou a rodelinha aqui. Fica lá, pega. E a minha cozinha tá bastante manchada. Bastante vinho. Aquele momento ficou marcado. Aquele café correndo pra sair correndo de manhã, serviu no copo, saiu com o café na mão, manchou. Entendi. Então é por isso que eu digo não usem mármore na cozinha. Tu prefere utilizar na cozinha que tipo de pedra? Granito, quartzito, né, sempre. Um silestone, um Decton, um ultra compacto, algo que seja durável. Porque a cozinha não adianta, ela tem que ser bonita, mas ela tem que ser prática, Tem né? que ser funcional, né? Não adianta tu a ficar cuidando para não respingar um limão aqui, um vinho, um molho, um vinagre. Então eu acho que tem que ser algo bonito, que vai te durar e que tu não vai também ficar esquentando a cabeça naquele momento que tu tá fazendo lá 3 panelas aqui, tá querendo fazer uma janta pra galera.
tem que cuidar mais da sujeira do que de como tá ficando a comida. Sim. Diego, agora contigo. Pretensões para 2025. Então, nós temos o nosso planejamento, então, em relação a lojas, casa design, fábrica, né? Então, nós teremos uma migração, né? Na nossa loja de Bento, na parte comercial, nós vamos trazer para dentro O showroom de da Bento. casa design, né? Tá. A parte comercial, né? Como nós temos um escritório aqui também, né? Sim. Então, a parte operacional, como no final do ano passado a gente fez uma ampliação da nossa fábrica lá, Fábrica. expandiu, e nós temos um escritório e um showroom para executar lá na fábrica, né? Então, Uhum. nesse espaço nós vamos montar o showroom novo da fábrica, né? Showroom 2025, com os novos produtos, novos acabamentos, acessórios, enfim. E a parte operacional da loja também vai migrar para esse espaço, que é aqui próximo, né, Tamandaré. Uhum. A parte comercial nós vamos explorar aqui Na casa. na casa, né? Faz todo Com- sentido. A gente tem muito produto exposto aqui, né? Então a gente vai usar esse espaço do café, esse espaço do collab, espaço tendências. Tem que E ter vivenciar isso. e ter um espaço para a gente poder, um espaço exclusivo nosso para a gente poder atender o nosso cliente, né? Um dos 6 escritórios da parte superior é o da Duo Mobile, que é justamente para isso, para fazer a reunião com o cliente, é um espaço de vocês dentro da casa, né? Nós estamos ampliando a nossa loja no Contrapartida, no litoral, né, em Xangri-Lá. Então é um processo que vai demorar uns 3, 4 meses, também vai ter showroom novo. Ela sai Lançamento. daquele ponto ali. Não, no mesmo ela ponto, permanece. a gente acabou ampliando no mesmo local, né, que é na Avenida Central, em Xangri-Lá. E também estamos investindo bastante na questão da customização do Promob, né, da ferramenta, né. Tornar o produto sob medida mais industrializado, que é Facilitar a vida do lojista e de vocês Quem também tá aqui lá, dentro, né? quem tá lá dentro projetando, enfim, não precisar ter tanta informação manual, né, tanta tarefa manual, industrializar isso, automatizar isso e levar para dentro da fábrica. Acho que esse é o nosso maior desafio quanto à fábrica. Ampliação de clientes, acho que número de clientes a gente não pretende crescer muito, né? Porque a nossa capacidade é um pouco limitada, mas fortalecer os nossos parceiros, sabe? Não aumentar o número de lojas. Aumentar faturamento Aumentar o em faturamento de relação cada um. a número de clientes. Entendi. Eu acho que é um facilitador, né? Pô, tu tem uma equipe que tá atendendo 25 clientes e tu tem uma equipe que tá atendendo 50. Tu precisa, às vezes, não digo o dobro de pessoas, mas se tu já tá atendendo, já tá aquele cara, por que não vamos fortalecer ele e fazer ele ter um faturamento maior, né? Não, e com o produto que vocês têm, vocês conseguem, em vez de atender os 50 que nem tu citou, posso atender 30 e atingir um valor até pela questão de produto, qualidade e tudo mais, consegue atingir até um valor mais alto do que com os 50. Então Não é a acho que quantidade muitas vezes, né? 2025 tem bastante coisa acontecendo em relação a showroom, a lojas, a clientes, a Promob, a sistema. A gente tem um planejamento bem... Quanto a inovação e tecnologia, tem algo que vocês queiram colocar para dentro das fábricas, já que os dois têm, tem algum maquinário novo, algo que vocês queiram mexer, modificar? Eu acho que sempre surgem novas oportunidades, né, de maquinário, de tecnologia, né. Hoje para nossa demanda, alguns pontos, alguns setores bem pontuais para que a gente possa mexer lá, mas não vejo assim uma estruturação industrial tão grande. Entendi. A gente está pensando muito mais Então tá bem estruturado lá para conseguir entregar. na tecnologia ali, na automatização do externo para deixar a fábrica redonda depois, né? Entendi. Nós lá também estamos bem estruturados já, né? Apesar que todo ano que começa eu sempre falo, ó, esse ano eu não vou investir nada em máquina, né? Esse ano eu vou guardar dinheiro, vou botar no bolso.
E durante o ano surge, então eu não posso prometer que eu não vá. Sim, vai investir em alguma coisa, né? Não tá no radar, mas... Final do ano, meu cunhado, ele é fabricante de máquinas para marmoraria. Então, final do ano, nós estamos na praia, ele falou, esse ano, Gabi, o que tu tá pensando? Vai botar alguma máquina? Não. Eu falei, não, Márcio, não, esse ano vamos deixar assim. Segunda-feira eu liguei pra ele, cara, mas uma serra ponte nova, tá quanto pra botar lá na pedreira? Não, sempre tem, né? Então, a Cara, ideia, tá a pensando ideia nisso, eu tô né? sempre pensando, então eu não prometo que não. Algo que eu vou buscar, que eu quero ir pra Verona numa feira, né, do setor, que é a mais importante do mundo, para buscar a questão de tecnologia para medição, né? Que tu é um scanner para medição de bancadas, que aí já vai direto pro sistema, já vai direto para máquina, que essa máquina que eu Automatiza tenho hoje já comporta, né? Então, automatiza a parte da medição que, cara, agiliza, Sim. minimiza erro, né, de quem tá medindo ali, se passar em alguma medida. Então isso é importante. Não faço não sei, não tenho ideia de custo disso, mas eu vou para lá Muito bom. para olhar isso. Muito bem. Se eu perguntar pra vocês assim, ó, o que que essa trajetória, essa história, né, de vocês. Olha agora pra história de vocês. O que que ela diz que é o Diego hoje? Se for dizer em uma palavra, Diego. Quem é o Diego hoje olhando pra trajetória empreendedora que tu tem? Por exemplo, desbravador, vencedor, dinâmico, Cara, eu acho que responsável, responsável. né? Boa. Que é uma coisa que, pô, eu acho que quando eu tinha 22 anos, quando a gente se tu não é um pouco irresponsável pra montar um negócio com 22 anos, tu não monta. Exato. Então, acho que com o Se tempo, tornou mais. me tornei irresponsável. Acho que eu era irresponsável com 22 anos pra montar um negócio com 22 anos, né? Se não for um pouco, não vai fazer isso, né? Mas aí o que vai acontecendo ao longo dos anos vai te tornando mais responsável. Acho que é. Deu tempo de pensar e... Não. Putz, uma palavra, cara, que defina a trajetória. Se tu olhar lá pro Gabriel, começou a ir lá trabalhar com... Persistente. Persistente. Ó, Persistência. boa. Persistente. Agora eu olhei lá para trás, todas as brigas. As ideias, Eu a acho que a vontade, persistência é fundamental também, né? Não Tá tem que estar no sangue do nosso... do empreendedor, sim, né? Porque tu é desafio todo dia. Todo dia é desafio. Eu digo nem pelo negócio, eu digo assim, né, para dar certo o negócio, mas tudo justamente as brigas Sim, familiares, né, sim, porque... que por muito tempo a gente levava para casa, né, e quando eu morava com meus pais era chato isso, né. Eu entrava em casa, eu não falava direito com meu pai, porque nós tínhamos brigado na fábrica, Imagina. né, então muitas vezes eu tive vontade de sair, muitas. Faz parte do crescimento, né? Eu mesmo trabalho, o Diego e o Diogo não são, né? São amigos. Não somos familiares. Né? Então, eu e a Sil, por muito tempo, a gente não... Eu ficava no conselho, digamos assim, eu dava meus pitacos, ajudava, trazia ideias de fora para ela, conversávamos, mas não. Então, depois que eu resolvi sair do planejado e ficar em Bento para vivenciar mais a questão família, ficar mais próximo dela e da minha filha, aí a gente começou a trabalhar junto. Então, sei como é, né? Então tem tudo. Respira, ela diz, respira, cheira flores só pra vela, vai fazer um Dale Carnegie pra utilizar isso pra escutar melhor, pra falar melhor, pra se comunicar melhor dentro da família. Então são algumas coisas que a gente passa por isso e faz parte do crescimento e tá tudo bem. Então imagina se não tivesse passado por isso, não ia ser o Gabriel hoje com o Martim, né? Isso aí. Não, imagina o pai que tu vai ser, está se tornando para ele com tudo isso de legado que tu teve com o teu pai. Né? Então isso é muito importante. Então estamos indo para a reta final da nossa conversa aí. Se a gente pensar em um aprendizado, né? A gente já está pensando assim, um aprendizado que eu posso colocar em prática, que eu posso fazer com a casa. Né?
Pode ser um evento, pode ser um collab entre as empresas de vocês, algo que vocês já passaram, que tu diz, já tive ideia de fazer até mesmo o piso lá da galeria. Né? Ok, aquilo ali. Agora eu tô pensando em um collab com as empresas que aqui estão, ou sempre quis fazer um determinado evento, quis fazer algo de diferente. Né? Ou nunca fiz uma parceria com uma empresa de móveis, criar um móvel, enfim, algo nesse sentido. Tem alguma coisa que vocês conseguem pensar, assim, que vocês podem pensar em colaboração com a casa ou com algum multiplicador? Ou com algum arquiteto, desenvolver uma linha, um móvel, trabalhar algo nesse sentido? Cara, eu bem sincero, não vou mentir, eu ainda não, né? Não me soube de nada, porque tá começando a caminhar, né? incipiente. Então, eu acho que sim que vai. Se tu me fizer essa pergunta daqui a 6 meses, Semana que vem já... já pode ser que sim. Sair daqui da conversa já mais. Eu já vou pensar nisso. Eu também não me vem nada, cara, na cabeça. Eu acho que tu já botou umas ideias ali, tipo, fazer um produto misturar daqui a pouco um produto com pedra, com MDF, criar alguma coisa e ter um especificador aqui dentro da casa. Mas, enfim, acho que os eventos também serão importantes, né? Mas nada assim que me surgiu também agora. Me pegou também a pergunta. Eu tenho, assim, de passar por tanta loja, né? Trabalhei em 3 marcas distintas. A única coisa que eu não conheço tão profundamente, assim, é o norte do país. O restante ali já... E eu tenho muito claro para mim que quando eu junto várias empresas do mesmo segmento, é muito... Não vou dizer fácil. O fácil não é o fazer. O fácil é o pensar e achar. Mas de conseguir achar uma forma de fazer algo em colaboração. E daí temos as empresas aqui, na verdade. A gente tem o Refresher, o André que tem os treinamentos e a parte educacional do Refresher, que é justamente desenvolvendo designers também de produtos. Dos 15 dias para cá, eu tô pensando muito nisso. O que demais cai no inspirar e no criar, né? Sim. Mas o que eu posso conversar com o André pra gente desenvolver algo com os multiplicadores que aqui estão, e eu posso dizer assim, não, agora vamos... A mesa que é excelente, o Diego diz, não, nós criamos uma mesa nova desenvolvida por um design, que fez um design tank, então, agora vamos trocar a mesa do... Eu acho que isso é uma possibilidade grande, né? Um produto em série, porque isso também é uma coisa que eu sempre tive vontade, assim, sabe aquela vontade... Porque, que nem o Diego falou antes, é desgastante, é bom, a gente gosta, mas é desgastante também essa coisa de sempre cada obra ser uma obra, né? É uma coisa cansativa, é muito detalhezinho que tu tem que ficar atento, então também é uma coisa que exige, né? Sei lá, imagina, sei lá, um produto então, tá assinado pela casa, isso. Entende? Acho que isso é... Eu visualizo bem válido. que dá... Coisa que mistura pedra com madeira, daqui a pouco um estofado, cara... Com iluminação, com a futura, com o alumínio lá, com ale. Sim, tá tudo você não vai ficar um carnaval, mas alguns produtos, né? Ou um específico teu, né? Utilizando só a pedra. Cara, porque o André lá, ele tem o treinamento, ele faz toda essa parte, desenvolve as pessoas. Normalmente o pessoal já vem o arquiteto, o design de produto, eles vêm porque o André tem a base de trabalhar na indústria, de desenvolver para várias indústrias diferentes, então ele monta e mostra, ele dá algum caminho, um atalho, digamos assim, para esse profissional. E no final, participei de alguns design tank, e no final ele tem um pitch de apresentação, que é que durante o treinamento cada um vai lá e desenvolve um produto. Desenvolvi esse copo. E aí ele vai apresentar para um hall de 4, 5 empresas, só que ele vai com toda a base. O estudo que ele fez, o que tem no copo, por quê, qual o público, ele vem com tudo isso, o custo que vai ter, como vai ser a divulgação, ele vem com um pitch de apresentação mesmo do produto de ponta a ponta. E as empresas que estão ali dão ok, fazem perguntas, e já vi caso o cara diz, não, peraí, que eu trabalho com estofado, e quero conversar contigo porque eu gostei desse produto, dá para trocar alguma coisa aqui, porque eu não consigo, ou não, fazer alguma coisa... trazer para dentro. Eu disse, André, e se a gente fosse fazer algo nesse sentido com os que já fizeram o Design Tank, né? Para nós apresentar para os multiplicadores, para aqueles que têm interesse. Então é uma coisa que daqui uns 15 dias que eu tô pensando em algo nesse sentido, né? Então,
Agora eu vou pedir para vocês deixarem aqui uma dica. Pode ser os Protetor solar. Esse filtro solar. Os filtros solar. Uma dica pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um outro podcast, algo que vocês ou se inspirem ou gostem simplesmente, seja para desopilar ou na parte do empreendedorismo, o que quiser, tá livre. Quer pensar aí que eu vou pensar antes. Aquele dia que tu tá um pouco desanimado, assim, que tu acha que tu tá... Bato fraco nas negociações, tô baixando a guarda, assiste Peaky Blinders, que tu já acorda de manhã assim, ó, vou matar todo mundo, vou conquistar tudo. Boa. Olha lá, Diego. Cara, eu acho que... eu assisto tanta coisa que... Lembra de um que tu gostou, É. assim, que... tipo, até eu acho que agora tem uma série recente sobre o Churchill, né? E acho que um filme legal é O Destino de uma Nação, mas agora tem uma série sobre ele também, uma minissérie. Acho que é um cara que, tipo, que foi uma inspiração na história, assim. E pra mim, tipo, que tudo que remete, assim, à Segunda Guerra, enfim, tudo que foi aquilo me inspira bastante, né? Me inspira no lado positivo e negativo, né? Da questão da resistência das pessoas, enfim. Eu acho que tudo relacionado a ele é bem bacana. Muito bem. Boas dicas. Depois eu vou pegar uma Aquela coisa, às vezes a gente sabe o que fazer, né? Como fazer, só que a gente tá naquela zona, né? A maldita, é uma zona de conforto. Nem vou, não vou, um pouco da violência emocional dentro de ti, assim, agora eu vou botar pra fora, Bora. só que eu vou lá e vou fazer. Ou vai ou vai. Tem que ser o cara. Muitas vezes a água tem que bater pra cima do pescoço pra tirar daquele movimento ali, né? Tu sabe que tu traz essa questão da zona, né? A gente fala muito da zona de conforto, né? Então, uma das coisas aqui na casa foi como que eu posso, dentro de Dale, a gente não tem a gente diz assim, eu não quero sair da zona de conforto. Eu quero ampliar a zona de conforto. É diferente a percepção. Imagina, eu nunca dirigi um carro, na zona de conforto, dirigindo não existe. Tu tá lá na zona de avanço ou de trauma, tem outras, né, de segurança, enfim. Então, a questão é, tô me sentindo muito bem, inclusive consigo mexer no som, às vezes dou uma olhadinha pro celular, então porque tu aumentou a tua zona de conforto em relação a dirigir carro. Então aqui na casa, até mesmo para conversar com vocês, chamar os multiplicadores, à medida que ia aumentando os multiplicadores, uma coisa era lá com 2, 3. Uma coisa eu estar lá em Santos conversando só com os 4 da governança. Aí depois viemos para cá e foi aumentando. Então, o trabalho aqui era justamente esse. Como que eu faço e o que eu faço para me trabalhar, para despertar esse... Vou acordar e vamos embora. Vamos lá fazer, vamos botar essas pedras para cima, vamos puxar os móveis, preciso montar, vou ajudar a montar, né? Então era justamente ampliar a zona de conforto em relação a um determinado ponto. Agora tu me fez lembrar e pensar nisso aí. E quero já agradecer de antemão, agradecer vocês pelo tempo de vocês. Eu sei que o tempo é corridaço, tempo é vida, né? É isso aí. Então, agradecer vocês e deixar vocês também uma mensagem final, se quiser um agradecimento, tá livre para vocês. Agradecer a casa, né? Agradecer o Diego que veio aqui me acompanhar no É isso aí. podcast. E agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui como multiplicador, né? De ter sido convidado. Agora eu tô com o aparelho novo mesmo. Enfim, poder estar apresentando a nossa casa, a nossa empresa aqui, né? E é a nossa casa. A nossa É a nossa casa. Enfim, aí vai ser com certeza vamos colher muito fruto desse projeto. É isso aí. Também agradeço a oportunidade de participar do podcast. É o meu primeiro, né? Eu achei que ia ser mais... Não deu nada até agora. Mas Porque agora que vai começar. Eu ia estar mais nervoso, mas foi bem tranquilo. Eu acho que também é importante, né? Ressaltar que o convite para participar da casa também foi muito importante, né? Lá no início, né? Porque eu acho que vocês pensaram em empresas que tinham a mesma filosofia, né? Exato. Então, quando eles pensaram na nossa empresa, legal, ponto positivo para nós, porque a gente foi lembrado, né? Tanto nós quanto vocês e todos os outros multiplicadores, né? Então, acho que o projeto já tá dando certo, né? Então, acho que esse ano vai ser
um marco para todos nós aqui da casa. Nós que agradecemos. Quando tu fala isso, tu fala de propósito, né? O propósito é bom, porque o propósito, ao mesmo tempo que ele aproxima aqueles que têm o mesmo, a visão, os valores, ele afasta quem não tem. É isso aí. Então, esse é o ponto. Então, esse aqui foi o 7º episódio. A gente conversou aqui com o Diego Guerin da Duo Mobile, com o Gabriel Tumeleiro da Camino Pedras, e já vou aproveitar para dar um spoiler do próximo. No próximo episódio, a gente vai conversar com o Gustavo Zanata, lá da Primacor, e com o Maurício Canterli, da MC Soluções. Até mais.